Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio mais uma vez. Muito bem-vinda, deputada. É um prazer estar aqui, acho que prestando um pouco de contas do nosso mandato. Vamos prestar contas de mandato e eu queria falar de um assunto de grande relevância, não só para a sua Sorocaba, sua cidade, mas toda a região. A região metropolitana de Sorocaba, um anseio antigo. Como foi, digamos, levar esta boa notícia, inclusive eu cito aqui, durante a audiência pública do Orçamento 2015, que aconteceu em Sorocaba. Isso foi uma reclamação antiga, né? Tem 10 anos que a Assembleia Legislativa vai a Sorocaba durante as audiências públicas, é o 10º ano. Muito se falava e dessa vez foi lá para prestar contas e falar, pronto, já existe a região metropolitana de Sorocaba, deputada. Na verdade, a nossa região é uma região extremamente desigual. E essa região metropolitana, ela vem consolidar uma região que nós pretendemos que diminua essa desigualdade, que nós possamos dar oportunidade de cidades menores, de elas poderem ter um desenvolvimento sustentável, porque só a cidade polo acabava tendo um desenvolvimento e as cidades ao redor, elas não tinham, né, exatamente, elas acabavam não tendo as mesmas perspectivas de crescimento. Sim. Então, com a criação dessa região metropolitana, as perspectivas melhorarem muito, porque nós vamos agora poder dividir a questão da mobilidade, a questão da segurança, a questão da saúde, os antigos consórcios e convênios que sempre foram feitos, que ajudavam a minimizar essas diferenças, eles agora vão se consolidar de uma forma melhor, né? A questão do aterro sanitário. Então, essa visão coletiva da região metropolitana vai melhorar em muito, vai dar uma sustentação melhor para ela. Ela iniciou a primeira discussão com 22 cidades, foram ampliadas para 26 cidades, porque eram cidades que têm identidade com a cidade polo, que é Sorocaba, Sim. E com isso nós contemplamos um número de cidades que vão estar abarcadas nessa região e vão trabalhar e discutir no coletivo as necessidades regionais. Queria que a senhora falasse sobre a cultura de diálogo. Quando existe uma região metropolitana, necessariamente os problemas são tratados pela coletividade, não é nunca mais sobre uma cidade apenas. A senhora citou resíduos sólidos. Eu posso lembrar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que obriga agora, a partir de agosto, que todas as cidades deem um tratamento correto para o resíduo sólido, ou seja, fim dos lixões e dos aterros indiscriminados, sem controle, deputada. Agora, eu acredito que essas cidades que estão nesse conjunto, os prefeitos vão ter voz e vão ter vez. Ninguém melhor do que os seus próprios prefeitos, que tenham, por delegação popular, tem o voto popular e tem a delegação de decidir, tomar as decisões, eles vão decidir agora no coletivo e eles não vão mais decidir as questões sozinhos, eles vão encontrar uma retaguarda numa decisão onde todos os prefeitos dessa região vão participar das decisões, vão dividir igualmente a questão, como você falou, tanto a questão de resíduos sólidos, a questão de telefonia, saúde. Agora se pensa numa melhor distribuição de recursos, né, maximizando recursos, e com isso acho que toda a região como um todo ela vai ganhar. Nós vamos mostrar para o nosso telespectador a macrometrópole de São Paulo, que está na página da Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Só para ter uma ideia, temos aí a região norte, no caso, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Baixada Santista, a região da Baixada Santista, região metropolitana de São Paulo, aglomeração urbana de Jundiaí, região metropolitana de Campinas e aglomeração urbana de Piracicaba. Estava faltando exatamente Sorocaba, só faltava, na verdade, para completar a macrometrópole, aquela região que agora vai se coligar às demais já instituídas, não é isso, deputada? Foi uma discussão de algum tempo, né? Foi importante porque nas audiências públicas que precederam o projeto ser encaminhado pelo governador Geraldo Alckmin e a aprovação por nós, e agora ela foi sancionada, elas foram bastante discutidas e com isso o projeto contemplou exatamente as expectativas e ansiedades daqueles prefeitos, daquelas lideranças, da sociedade civil organizada, que era o que todos esperavam que pudesse acontecer para que a nossa região pudesse ter um crescimento direcionado, mas movido por um coletivo de prefeitos que podem encaminhar um futuro melhor para aquela região. Deputada,
a sanção veio em tempo recorde, da aprovação nesta Casa de Leis até a assinatura do governador, parece que foi um mês. Isso é inédito aqui nesta casa. Eu acho que acredito que o que é importante é a força política regional, né? Nós, deputados da região, mas todos, junto com os legislativos municipais, junto com os prefeitos, vice-prefeitos, trabalhamos em conjunto. Acho que quando todos caminham na mesma direção, o resultado passa a ser melhor, mais rápido e atende melhor as necessidades daquela comunidade. Aumenta também o nível de cobrança, porque o cidadão pode se perguntar, e agora o que eu ganho com esta região metropolitana de Sorocaba, além do nome, da nomenclatura, o que muda na vida das pessoas? Falamos da questão dos resíduos sólidos, do lixo, mas o que muda, o que mais pega, vamos dizer assim, para o cidadão que paga os seus impostos, que é o contribuinte? Um exemplo, por exemplo, na saúde, que é um exemplo mais prático, que na verdade, é a maior expectativa da população do Brasil como um todo. Se nós podemos colocar, por exemplo, um hospital de especialidades numa determinada cidade, de outra especialidade numa outra cidade, que ela possa atender as cidades ao redor. Com isso, nós vamos ter um número maior de especialidades, as cidades e a região passam a ter uma independência maior, porque muitas vezes tem atendimentos que só se conseguem na capital. E com isso nós vamos conseguir, em vez de cada cidade lutar por alguma coisa, nós vamos agora lutar para distribuir recursos, e isso é uma questão que nós temos que pensar também dentro do orçamento de 2015, que ele possa contemplar dentro do orçamento as eventuais expectativas em relação ao que vai ser feito nessa região metropolitana, em todos os segmentos que vão depender de uma estrutura maior, né, como a mobilidade, como eu já falei, saúde, etc. Eu acho que cursos técnicos, né, pode-se fazer numa determinada cidade determinado curso, na outra cidade outros cursos. A senhora está falando da distribuição espacial das ETECs e FATECs. Aliás, uma reclamação antiga dos gestores municipais, prefeitos, ou seja, como fixar as pessoas, tornar os cursos mais vocacionados para a sua região ou para a sua cidade, não é? O que nós queremos, na verdade, é fixar a população na sua cidade. E do jeito que as coisas estavam acontecendo, às vezes tinham cidades que eram cidades dormitórios, e nós não queremos mais isso. Nós queremos que aquela população se fixe no seu território espacial e que elas possam ali desenvolver o seu aprendizado e, em seguida, encontrar a empregabilidade, né? Já que os cursos técnicos, é sabido que é da ordem de quase 80% a empregabilidade daqueles que fazem esses cursos técnicos. E com isso nós vamos melhorar essas expectativas dos jovens que vão se beneficiar, e ganha todo mundo com essa melhor distribuição. A senhora falou em empregabilidade. A cidade de Sorocaba, a Manchester, é isso? Paulista, né? Paulista. Muito industrializada, inclusive recebendo plantas modernas de montadoras de veículos, mas ela também é uma cidade de serviços, ou seja, há como casar os interesses dessa juventude que procura uma escola técnica e que depois acaba encontrando emprego, seja na indústria, seja no setor de serviços? As cidades foram mudando a sua vocação. Sorocaba era uma cidade predominantemente têxtil. Chegou uma época que não foi mais possível a concorrência com a China, etc. Então, foi mudando a vocação. Sim. Hoje é uma cidade que, como você bem disse, é uma cidade sempre foi fortemente forte na questão industrial. Sim. Mas hoje ela também é uma cidade que vem crescendo na questão de prestação de serviços. Um índice de 3% de desemprego é um índice praticamente não existe de desemprego. Abaixo da média nacional, que vem aí 5%, né, que é praticamente o turnover, que chamam a troca de empregos, de postos de trabalho. É isso que vai definir também as outras cidades dessa região metropolitana, porque muitas cidades cresceram, muitas decresceram. Sim. E a vocação modificou. Nós queremos, por exemplo, uma região que também é uma região fortemente agrícola, que o homem seja fixado no campo, que ele possa permanecer, suas gerações que vão vir depois deles, que elas possam permanecer lá por encontrarem naquela cidade a vocação inicial do objetivo, às vezes, da agricultura familiar, por exemplo. Sim, mas com assistência técnica e
com agregação de valor ao produto, talvez até a diferenciação de um produto orgânico, né, deputado? Sim, agora com todos aqueles riscos, com conceitos de preservação de meio ambiente, né? Alguns agrotóxicos que causavam prejuízos ao meio ambiente, ao homem. Às pessoas, né? E ao homem, que é o mais importante, mas também. Então, essa agenda mundial do meio ambiente vai ajudar em muito que vejam os conceitos também do homem no campo. E para isso, nós precisamos também preparar essas gerações dentro desse novo conceito, dessa nova visão, sem perder o seu histórico vocacional. Sim. Deputada Maria Lúcia, o que falar sobre a questão da desigualdade? A senhora lembrou aqui nessa nossa conversa que as cidades são muito desiguais. A economia crescente de Sorocaba em relação a pequenas cidades ali do entorno, por que tanta desigualdade e como tentar diminuir esse fosso de desigualdade que existe das pequenas cidades e a grande cidade polo que é Sorocaba? Exatamente se discutindo nesse colegiado de prefeitos os caminhos melhores para que as cidades possam se complementar de alguma forma, com a divisão equilibrada dos benefícios e dos investimentos que serão feitos em cada uma dessas cidades, focando a sua vocação e pensando nela em termos de futuro, né? Agregando valores importantes para que essa região ela possa ser desigual nas suas vocações e não na justiça social, Sim. não na sua condição de desenvolvimento. Sim, por falar em desenvolvimento, a senhora deve ter ouvido atentamente a questão que foi colocada por pessoas que foram à tribuna durante a audiência pública do Orçamento 2015. Muita gente quer mais recursos do Estado e se falou muito de infraestrutura, a senhora se lembra bem. Ou seja, uma região tão grande, tão repleta de estradas municipais, vicinais, como contemplar com mais recursos esta região que anseia por melhoria nas suas ligações viárias entre cidades e entre distritos, deputada? Precedendo a região metropolitana, o governador Geraldo Alckmin investiu muito fortemente naquela região, nas SPs e nas vicinais. Eu acho que com isso ele preparou, de certa forma, o governo de São Paulo preparou a infraestrutura para que essas possam, porque quando uma empresa vai aportar recursos, ela foca primeiro se ela vai ter infraestrutura necessária e adequada. Energia e a questão viária Exatamente. São muito importantes. Então, com isso, nós temos percebido que a região agora vem crescendo de uma forma com investimento de vários tipos de empresas, porque encontraram nela a infraestrutura, universidades que tenham laboratórios, pesquisas, cursos de capacitação que acabam favorecendo o mercado de trabalho e permanecendo Sim. as empresas naquela localidade. Apareceu também na audiência pública a questão de defesa do meio ambiente, aquela área de Iperó, ainda a remanescente florestal, remanescente de Mata Atlântica naquela região, como protegê-lo e mais do que isso, para quem já está fixado à terra, quem sabe não só proteger, mas ter o bônus, ou seja, receber por serviços ambientais, cuidar da água. Exatamente. Tapiraí, por exemplo, é uma cidade que está na região, ficou na região metropolitana, é uma Sim. cidade que tem ainda a Mata Atlântica, é uma preservação extremamente importante naquela região. A Fazenda Ipanema, que nós temos ali na região de Araçoiaba da Serra. Então, toda essa questão ambiental de preservação tem que ser contemplada em todos os trabalhos que forem ser feitos dentro dessa região metropolitana, não perder nunca o foco de que a questão ambiental é extremamente importante para que as cidades possam ter um desenvolvimento sustentável. A senhora falou de Itapiraí, tem uma estradinha que liga Sorocaba para o Registro, passando por Itapiraí, ou seja, como preservar. Ali ainda há muita produção de banana e há muita água, né? A gente que anseia por água aqui na região metropolitana de São Paulo, lá tem bastante água ainda. Aquela região não tem a preocupação, graças a Deus, porque ela tem recursos naturais que garantem uma sobrevivência, vamos dizer, dentro da nossa região, que não nos preocupa essa questão, mas, claro, que temos que cuidar para que essa água seja preservada. Sim. Então, esse é um trabalho que não pode parar nunca, tem que ter continuidade constantemente. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouco de outras bandeiras do seu mandato
eu quero falar sobre a campanha do Conselho Estadual da Condição Feminina. Vamos falar um pouco sobre isso. As boas novas, aliás, a gente que tem aí as voltas uma Copa do Mundo tem que se preocupar com a questão da mulher. A senhora tem falado na tribuna desta Casa de Leis, falando sobre a defesa da condição feminina. Vamos falar um pouco sobre isso? Foi lançada essa campanha, né, Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio. Vamos ganhar esse jogo. É uma campanha que começou com o Conselho da Condição Feminina, que é presidido pela delegada Rose. Eu presidi essa audiência. Foi extremamente importante, porque nós, mulheres, temos que nos preocupar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas mulheres. Eu acho que a Copa, infeliz, tem um lado perverso, Sim, que é a estimulação da exploração de crianças, de mulheres, e a preocupação com a violência contra as mulheres, porque nós fazemos milhares de campanhas institucionais, mas apesar de termos a Lei da Maria da Penha, nós temos equipamentos de defesa da mulher, ainda existe uma violência muito forte em relação às nossas mulheres. E essa campanha é para que chame atenção principalmente para a denúncia, né? Sim. Que haja uma denúncia quando houver qualquer tipo de ação de violência contra as mulheres, tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de crianças. Então, essa é uma preocupação. E as nossas mulheres precisam saber que nós, parlamentares do Conselho da Condição Feminina, os equipamentos da polícia estão todos aparelhados para... Atentos, interligados devidamente. Uma rede, hoje Sim. Nós temos uma rede de comunicação e para que as mulheres... Claro que não vão conseguir acabar com a violência, mas pelo menos minimizar, inibir algumas ações de violência, sabendo que as mulheres têm uma retaguarda e elas têm instrumentos para denunciar, para que os agressores sejam punidos. Eu acho que a sensação de impunidade... É que acaba estimulando, de alguma maneira, esse ser que agride mulheres, né? Agora, a preocupação é também com um grande evento, Copa do Mundo, pelo fato de trazer pelo menos 600 mil turistas para o Brasil neste mês de Copa do Mundo? Infelizmente, pela tradição de alguns estados do Brasil, onde a exploração infantil é uma questão lamentável. Até cultural, é muito antigo. Cultural, tá lá. E nós precisamos alertar esses turistas que aqui não é um país sem dono, um país sem leis, né? Que eles não vão aqui encontrar as facilidades que talvez eles tenham recebido de informações no exterior. Sim. Que aqui é um país que nós vamos ter retaguarda para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que aqui existe punição para esse tipo, para que não haja esse turismo, o turismo sexual, utilizando principalmente as nossas crianças e as nossas adolescentes e as violências que são cometidas em relação a essas pessoas que podem se utilizar desse momento para facilitar a situação. Quando todo o foco está no evento planetário, que é a Copa do Mundo, bilhões de pessoas assistindo os jogos de futebol, não se pode descuidar, né, do cuidado das mulheres, das crianças, né, deputada? Sem dúvida. Essa que é a questão. Bom, a senhora também está à frente de uma frente de combate aos motoristas criminosos, é isso? Nós estamos com índices apavorantes, né? 60% dos acidentes que acontecem aqui no Brasil, o componente álcool está presente. E nas 70% das mortes, eles estavam com uma dosagem de álcool acima do permitido. Nós caminhamos uma moção agora de apelo à Câmara Federal. Tem um projeto da deputada federal Kay Cota, que é extremamente importante, muda o Código de Trânsito, considerando a embriaguez como crime, que é Sim. isso que nós queremos trabalhar. Mas as leis de trânsito já não bastam? Por exemplo, a tolerância zero com álcool, pesadas multas, quase R$2.000, multa? Na verdade, ela não está sendo seguida à risca em todos os locais, em todos os estados do Brasil. Nós temos alguns estados que têm trabalhado, como o Mato Grosso do Sul, que têm trabalhado muito fortemente nessa questão, com a punição no seu limite e não no seu mínimo, no seu máximo, não no seu mínimo. Nós precisamos considerar sempre a tolerância zero e não uma dosagem, porque a dosagem de uma pessoa para outra, ela afeta... O efeito, né, do álcool sobre o organismo. Nós temos que deixar isso
considerado como o álcool como uma ação criminosa. Sim. Que o carro é uma arma e quando a pessoa assume o volante, ele está assumindo o risco de matar. Sim, o risco de matar. Não é a intenção, aliás, não se pode confundir isso. As pessoas falam, não, é um suicida, um homicida atrás do volante, não é bem isso. Mas o álcool compromete a dirigibilidade e isso pode expor ao risco. Nós temos aqueles movimentos, que é o movimento Não Foi Acidente, que foi iniciado pelo Rafael Baltresca, onde perdeu a mãe e a irmã nesse acidente, e também o Viva Vitão. O Viva Vitão, né? Esse ficou são muito fortes esses dois movimentos, que na verdade, quando se fala não foi acidente, porque foi um crime. É isso que nós queremos transformar. Quando se fala disso, quer dizer, não foi acidente, foi sim um crime, porque assumiu o risco de matar. Então, acho que nós temos que mudar esse conceito, nós não podemos mais conviver com essa situação que vem acontecendo. E essa frente que eu presido, ela já tem quase 2 anos de duração e através dela nós temos discutido alternativas de mudança na legislação, mudanças na questão de campanhas institucionais, educativas, punitivas, administrativas, mais rígidas, para que se mude o conceito de como ver esses crimes de trânsito. Sim. O seu mandato também está nas redes sociais. Qual tem sido a resposta das pessoas com campanhas como essa? Porque há muita indignação toda vez que acontece um crime bárbaro, um atropelamento de pessoas num ponto de ônibus por causa de um motorista embriagado, um capotamento, o atropelamento de um motoqueiro. A gente fica indignado, mas depois parece que passa. E aí vem um outro crime. Qual tem sido a resposta da população a atitudes vindo de uma parlamentar, de um parlamento como o de São Paulo, deputado? Eu acho que é a nossa obrigação, o nosso compromisso. Por isso que essa frente parlamentar, ela não cerrei ainda, porque ela ainda tem alguns itens para ser discutidos, algumas conquistas a serem feitas. Sim. E a tolerância zero foi um avanço. Nós queremos que seja uma regra a apreensão de carta, mas a cassação da carta. Nós queremos medidas mais drásticas, mais enérgicas, porque só punir na questão do bolso do brasileiro já passou a ser insuficiente. Até porque quem tem capacidade de pagar, quem tem capacidade de contratar um motorista para dirigir, quase não é punido, mesmo em se tratando de uma pessoa que mata ao volante, porque não é, deputado? Quando acontece alguém morre, a pessoa às vezes contrata um advogado que paga um valor extremamente alto para se livrar da cadeia, Sim. Mas ele não pensa que ele precisava, com aquele dinheiro, ele podia sustentar aquele menino, aquela menina, aquela criança que ficou sem pai, Sim. Que não vai ter ninguém para pagar os seus estudos. Então, nós temos que ter medidas mais eficazes para que nós possamos ter instrumentos de punição que desestimule a utilização do carro como arma. Até porque podemos ter um bar em cada esquina, mas não tem um agente da lei, um policial e um bafômetro para aferir, né? Então precisa de fiscalização recíproca e a sociedade também cumpre esse papel fiscalizador. Deputada, eu tenho apenas 1 minuto, mas eu queria falar com a senhora ainda sobre um projeto que está pronto para a ordem do dia, que é o 692/2013, que trata da realização de exame cardiotocografia, é isso? Cardiotocografia. Em 1 minuto, deputada. É um exame que precisa ser feito para detectar o estado da mãe e do bebê, porque está acontecendo que muitas vezes no serviço público o médico às vezes passa o tempo e acaba a criança que não tinha problema nenhum, nem a mãe acaba nascendo morta, morre no parto, né? Morre no parto e acaba que poderia ser um parto normal, nascer normalmente. Então, com isso, nós queremos que esse exame colocado faça com que se detecte verdadeiramente o estado de saúde da criança, do bebê e da mãe e possa tomar medidas que antecipem o parto e possa evitar a morte prematura. Preservando a vida. A vida da mãe e da criança. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, deputada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho. Essa é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.